Portanto, muito boa tarde a todos e a todas, e gostaria, obviamente, em primeiro lugar, de agradecer o convite da professora Emília, numa primeira fase, mas de toda a equipa do projeto Inclusive Uni, e o espaço que é criado, não é, neste contexto, para podermos introduzir, ainda que muito brevemente, algumas temáticas relevantes associadas à igualdade de gênero em geral, e a criação de espaços e ambientes inclusivos na academia em particular, que esta é uma preocupação mais nuclear. A promoção da igualdade, da diversidade, da inclusão e do sentimento de pertença, não é? Que então, já não falamos do EDI, não é? Falamos do EDIB, com o belonging estando muito presente neste exercício em termos organizacionais. No exercício e no brainstorming que temos feito, ele requer literacia, sensibilização, capacitação e intencionalidade, não é? Nós não fazemos as coisas ao acaso, elas não acontecem ao acaso, não é? Portanto, temos que ter intenção, a intencionalidade é fundamental. Hoje eu vou tentar muito brevemente explicar a importância da igualdade de gênero e das suas interconexões com a igualdade, a diversidade, a inclusão neste contexto em concreto. Portanto, o meu nome, como a doutora Luísa referiu, é Adriana Lagos Carvalho, eu integro a Comissão de Igualdade de Gênero e tenho esse desafio há menos um pouco de 4 anos e, portanto, tem sido um exercício muito exigente, mas também muito gratificante, de enorme aprendizagem. Portanto, eu começaria em alguns conceitos base, não é? Portanto, alguns princípios orientadores, porque nem sempre nós compreendemos muito bem o que queremos dizer com certas palavras que têm um significado muito abrangente, não é? Portanto, o que é a igualdade de género nesta interpretação ao nível institucional e por que ela é tão importante, não é? Portanto, e essa importância tem sido cada vez mais crescente, como vemos na proliferação de políticas, documentos, orientações, enfim, práticas. A igualdade de género está certamente à mesa, não é? Portanto, na agenda das discussões que têm acontecido. Por isso, eu peço desculpas para aqueles em que isso é muito básico, mas eu tenho essa necessidade de criar esse fio condutor, está bem? Porque eu não sei quem está a ouvir e assim não fica nada subentendido, não é? Portanto, e é importante que saibamos em quais são os pilares em que nos baseamos. A igualdade e não discriminação entre mulheres e homens, também designada por igualdade de género, portanto, significa, em termos muito latos, a mesma coisa, refere-se à igualdade em direitos, responsabilidades e oportunidades das mulheres e dos homens, bem como das raparigas e dos meninos, portanto, é todo o ciclo de vida, não é? E é importante que tenhamos isso em atenção, principalmente tendo em consideração as futuras gerações. A igualdade não significa que mulheres e homens devam se tornar pessoas idênticas, mas sim que os direitos, responsabilidades e oportunidades dos homens e das mulheres não estejam dependentes do fato de nascerem do sexo masculino ou do sexo feminino. A igualdade de gênero pressupõe que os interesses, necessidades e prioridades, tanto das mulheres como dos homens, sejam tidos em consideração, reconhecendo-se a diversidade dos diferentes grupos de mulheres e homens. Nós não temos grupos homogéneos, não é? Portanto, e é importante que tenhamos também isso em atenção quando elaboramos, não é, as nossas ações e as nossas políticas de intervenção. E aqui vem muito ao de cima a diversidade dentro da própria diversidade, não é? Por vezes temos a tendência de uniformizar isto, mas é importante que tenhamos noção deste nível de complexidade com que estamos a trabalhar. A igualdade de género não é uma questão das mulheres, não é uma ideologia também, portanto é uma questão de direitos humanos, e isto por vezes é muito desvirtuado, não é, na comunicação social em particular, e dependendo das agendas dos interlocutores que querem trazer este assunto à baila em determinados momentos, e que afeta e deve preocupar e envolver plenamente tanto homens como mulheres e a sociedade em geral. A igualdade de gênero é uma componente essencial de uma sociedade democrática e a igualdade de gênero é central ao bem-estar, portanto, e também uma condição e um indicador de desenvolvimento sustentável centrado nas pessoas. Importa referir que o gênero não deve ser tratado de uma forma isolada ou circunscrita. Bem, portanto, ele não se basta a si mesmo, não é? Portanto, e constatamos aqui, não é, de acordo com aquilo que eu acabei de explicar, a importância crescente da igualdade de gênero e da igualdade, da diversidade, da inclusão, essas dimensões também, e a sua elevada complexidade. É notório que a igualdade de gênero atualmente apresenta-se como uma... Quando eu falo igualdade de gênero, façam sempre uma barra EDI, também, isto é, igualdade, diversidade e inclusão. Porque nós queremos não olhar apenas de uma forma muito cirúrgica
para o género, porque ele isolado não estaremos a fazer um bom trabalho, também, portanto, temos que interconectá-lo com todas as outras dimensões da igualdade, da diversidade, da inclusão. E ele atualmente apresenta-se como uma característica distintiva de qualquer instituição de ensino superior. Importa também ter em mente que, ao contrário de outros países, a institucionalização de um plano de igualdade de gênero e as dinâmicas associadas à sua implementação não são ainda um fenômeno recente no panorama do ensino superior português. Também, portanto, isto também poderá estar representado em outros locais, mas é importante que tenhamos isso em atenção. É importante também reforçar, antes de prosseguirmos, que a igualdade de gênero e a igualdade, diversidade e inclusão dizem respeito a todas as áreas de atuação de uma universidade e requer o contributo de todas e todos nós. Bem, portanto, esses são é quase que o nosso ponto de partida, não é? Portanto, para que possamos então continuar a dar continuidade a essa discussão. Eu trago aqui um excerto, não é? Portanto, uma mensagem política da presidente Ursula von der Leyen, que está associada à estratégia de igualdade de gênero da Comissão Europeia. E eu gosto muito de utilizá-la como ponto de partilha, não é? Portanto, ponto de partida. E que o mote desta estratégia é "No one is left behind", portanto, nenhuma pessoa será deixada para trás, que é extremamente ambiciosa, não é? Portanto, este mote é muito ambicioso. E o que é que a presidente Ursula diz? A igualdade de gênero é um princípio fundamental da União Europeia, mas não é ainda uma realidade. Nas empresas, na política, na sociedade em geral, só poderemos concretizar plenamente o nosso potencial se utilizarmos todos os nossos talentos e diversidade. Utilizar apenas metade da população, metade das ideias, ou metade da energia não é suficiente. E é disso que estamos a falar também, não é? Portanto, de que essa diversidade traz valor acrescentado, traz maior riqueza, traz outras características que não estariam presentes se isso não acontecesse. Nós falamos de literacia na parte muito introdutória e por isso é muito importante clarificar conceitos, não é? E a interrelação, não é? Entre a interrelação destes conceitos com a igualdade, igualdade e justiça. Essas palavras, como eu disse anteriormente, às vezes eu uso a terminologia palavrões, não é? São os palavrões, não é? Portanto, são as palavras com muito significado e com muita abrangência. E nem sempre compreendemos o seu significado e o seu contexto de aplicação. E por isso, nesse sentido, eu acredito que vocês estejam familiarizados com essa ilustração, com este cartoon, mas eu gosto muito dele e vou tentar, peço de novo desculpas para quem já estiver familiarizado com isso, mas é importante clarificarmos qual é o nosso entendimento no contexto do Plano de Igualdade de Gênero da Universidade do Minho, como é que esses conceitos compõem, não é, esse puzzle que temos à nossa frente. Aqui temos um primeiro cartoon da realidade, não é? Portanto, uma das pessoas tem mais do que é preciso, enquanto as restantes recebem menos do que aquilo de que necessitam, não é? Isto acontece devido à grande disparidade criada. Vem então a igualdade, que consiste em oferecer o mesmo tratamento e oportunidade a todas as pessoas, sem qualquer tipo de distinção. O pressuposto é que todos beneficiem do mesmo suporte, sendo-lhes atribuído um tratamento igualitário. No entanto, temos de seguida a equidade, e eu já vou explicar alguma confusão que existe entre esses dois termos e porque é que o nosso plano se chama plano de igualdade de gênero e não plano de equidade, tá bem? Portanto, a equidade, ela procura garantir que todas as pessoas são tratadas com justiça natural, aquilo que designamos de uma forma muito abrangente de justiça natural. Salvaguardam-se as vulnerabilidades que causam diferença e os distintos pontos de partida, são os pontos de partida, não é? Que acabam por ser assimétricos. Todas as pessoas recebem o suporte necessário que resulta em equidade. O cenário ideal é o que vem a seguir, ou aquilo que nós gostaríamos que estivesse a acontecer, em que as três pessoas conseguem ver o jogo sem suportes ou acomodações, pois as causas da desigualdade foram abordadas, não é? E para que exista justiça social, procede-se à remoção da barreira sistémica, não é? Portanto, de alguma forma muito simplista, seria esse o percurso. Mas, no entanto, de acordo com a nossa interpretação e entre essa dualidade, não é, da igualdade versus equidade ou mais equidade, é importante que nós chamamos plano de igualdade porque assumimos que é um objetivo maior, mas que para atingir essa igualdade temos que obrigatoriamente passar, não é? O caminho passa obrigatoriamente pela equidade, tá bem? Portanto, é basicamente o entendimento, não é? Portanto, a compreensão deste exercício.
Mas as desigualdades são persistentes, não é? E essas desigualdades persistentes, elas demonstram que as organizações acadêmicas, elas permanecem genderizadas, não é? A noção de meritocracia, sob a qual as organizações constroem as suas políticas, tendencialmente reproduzirá os enviesamentos de gênero. Nesta imagem que vocês estão a ver, é demonstrado um exemplo em que, para existir uma seleção, uma avaliação justa, todos devem fazer o mesmo teste, subir a árvore apresentada, o que é um disparate, não é? Portanto, o que não é viável. E eu trago aqui uma afirmação do Jesse Olson, que explica isto muito bem. Ele diz, tratar trabalhadores ou trabalhadoras, e quando falamos de trabalhadores, eu fiz uma tradução literal da versão inglesa, mas quando ele fala de trabalhadores, trabalhadoras, aplica-se aos estudantes, a estudantes, aplica-se a funcionários, aplica-se a qualquer membro de uma organização, não é? Portanto, e por isso, tratar trabalhadores ou trabalhadoras da mesma maneira não é equivalente a tratá-los ou tratá-las igualmente. Na verdade, na maioria dos casos, o tratamento igual seria bastante injusto, que foi o que vimos aqui. Também é importante observar que tratar trabalhadores ou trabalhadoras de maneira diferente não é o mesmo que tratá-los ou tratá-las de forma discriminatória. Isto faz-nos pensar, não é? Portanto, e faz com que possamos ou tenhamos instrumentos e ferramentas para rebater um conjunto de críticas que são feitas nesse contexto quando queremos promover a igualdade e a inclusão. Aqui tem mais dois conceitos, não é? O de diversidade e o de inclusão. E por isso, a diversidade, portanto, o que é? Nós chamamos aqui a valorização genuína da diversidade. Eu, por vezes, tenho a impressão de que diversidade virou moda, não é? Mas aqui não, é uma valorização genuína, proativa da diversidade, não é? Portanto, não é reativa. E uma definição de diversidade que nós adotamos é o conjunto de diferenças visíveis e invisíveis. Por vezes esquecemos das diferenças invisíveis, não é? Um conjunto de diferenças visíveis e invisíveis, de semelhanças e interações que influenciam as atitudes, os comportamentos e as decisões das pessoas no seu ambiente profissional. Costuma-se dizer que a diversidade ela é um facto, não é? Portanto, eu já vou explicar em contraponto à inclusão. A diversidade ela promove a convergência, não é, de diferentes perspectivas, origens e experiências, enriquecendo os processos de aprendizagem, investigação e de tomada de decisão, porque estamos a falar do contexto da academia. Quando uma universidade acolhe e valoriza esta multiplicidade, cria-se um espaço fértil para a inovação, para o pensamento crítico, estando comprovado por vários estudos e investigação que os suportam, que a diversidade estimula a criatividade e a inovação e melhora a capacidade das equipes para resolver desafios. Há um estudo sobre as dinâmicas de grupo, não é? Fizeram a comparação de grupos muito homogêneos com grupos extremamente diversos. E a curva de produtividade ela é muito diferente. Os grupos homogêneos começam a trabalhar melhor, mais rapidamente, começam a trabalhar mais rapidamente do que os grupos diferenciados, mas depois, quando chegamos a um determinado nível de interação, o resultado, não é? Portanto, o valor, a qualidade do trabalho que é produzido é muito maior nos grupos diversos do que nos grupos que são homogêneos, não é? Portanto, e isto é algo importante a considerar. E o que é que nos traz isto, não é? O dilema diversidade versus qualidade, não é? Que já há muito foi desmistificado, portanto, e aqui e a justificação de que para sermos inclusivos e diversos temos obrigatoriamente que sacrificar a excelência, não é? Este dilema já está ultrapassado, portanto, muitas universidades, não é? Para atingirem patamares de excelência, elas o fazem por causa da diversidade, não apesar da diversidade. E isto é muito importante que nós tenhamos em mente e que as universidades também reflitam a esse respeito. Temos aqui agora a inclusão, não é? E a caracterização de inclusão que eu apresento aqui a vocês é vontade, capacidade, competência para compreender, valorizar e maximizar todas as facetas da diversidade. Enquanto a diversidade é um facto, a inclusão é um ato. É a tal intencionalidade que eu vos referi, é uma ação, não é? Portanto, e que vai para além da aceitação da diversidade, promovendo participação plena, significativa de todas as pessoas, independentemente de todas as pessoas, independentemente das suas circunstâncias ou identidades, garantindo um sentimento de pertença e valorização. Vocês têm aqui essa ilustração que torna claro quais são os formatos possíveis, não é? Da exclusão, da segregação, da integração,
mas que o cenário ideal seria o da inclusão. Há uma outra, há aqui eu acho que vocês vão conseguir visualizar isto muito bem. A Verna Myers diz o seguinte, eu vou primeiro dizer em inglês e já traduzo de seguida. Ela diz que diversity is being invited to the party. Inclusion is being asked to dance. Não é? Portanto, a diversidade é ser convidado ou convidada para uma festa. A inclusão é ser chamado ou chamada para dançar. E conseguimos, não é, ter essa imagem na nossa cabeça, e isto faz toda a diferença no contexto da nossa discussão. Eu trago aqui um outro conceito, que é o da interseccionalidade, não é? E aqui eu trago, portanto, que é quando começamos a falar daquilo que nós designamos por igualdade de género inclusiva. Ela está localizada, como o próprio nome diz, na intersecção, e eu faço aqui a ilustração das estradas, não é? Conforme os cruzamentos que temos aqui, e se não pudermos ver o problema, né? A Kimberly Crenshaw, que é responsável principal do início dessa designação, desta tecnologia, ela diz que se nós não pudermos ver o problema, nós não podemos resolver o problema. Por isso, dizem até que nós só conseguimos agir quando tivermos percepção de que há realmente uma coisa para resolver, não é algo para resolver. E, portanto, esta visualização, esta identificação de que temos efetivamente um desafio a tratar, acaba por ser fundamental neste contexto. E aqui apresentamos, então, as intersecções do género com as outras características, não é? E que ainda aumenta mais o nível de complexidade. No âmbito do nosso plano de igualdade de género, nós reconhecemos que a interseccionalidade é o papel fulcral de uma igualdade de género inclusiva, que valoriza a diversidade e compreende que as pessoas representam um mosaico de identidades. Nós não somos só uma coisa, né? Nós somos estão a ver um mosaico, não é? Cheio de camadas, não é? Cheio de referências. E, portanto, nós somos um mosaico de identidades e podendo pertencer simultaneamente a diferentes grupos. Cada pessoa possui múltiplas características que, individualmente ou em combinação, podem resultar em experiências únicas de discriminação ou privilégio, não é? Portanto, e é disso que estamos aqui a falar quando falamos de inclusão. E é fundamental, não é, admitir que essas experiências de discriminação e de violação dos direitos humanos vividas, não é, pelas pessoas resultam não apenas do seu sexo, mas de um conjunto de outras características, não é? A Universidade do Minho assume o desafio e aceita este compromisso da promoção de uma igualdade de género inclusiva, que reconhece a importância desta interseccionalidade e que tem em consideração, não é, as diferentes necessidades, interesses e prioridades destes grupos. Aqui eu tenho todos os nossos fatores de identidade. Nós estamos neste momento a preparar o nosso segundo plano de igualdade de género, o novo plano de igualdade de género, e o que vamos fazer desta vez, porque é impossível, é quase que praticamente impossível identificar todos os grupos que temos formados, e por isso nós vamos nos concentrar nos fatores de identidade, não é? E elencamos 10 fatores de identidade que serão considerados ou que serão objeto de preocupação quando da elaboração do nosso segundo plano de igualdade de gênero. Eu vou passar muito rápido, eu sei que eu já estou muito próxima do meu tempo, mas e quero dedicar algum espaço para os recursos que eu gostaria de partilhar convosco. Aqui é a SIGUM, não é? Eu integro a Comissão para a Igualdade do Gênero da Universidade do Minho. O primeiro plano de igualdade de gênero da Universidade do Minho foi aprovado em dezembro de 2021 e desde janeiro ele tem o seu desenvolvimento e a sua execução, e temos aqui as responsabilidades que esta comissão tem. Nós sentimos necessidade, desde há um ano, de alargar a Constituição e consideramos também uma estrutura paralela, que é a SIGUM alargada, onde garantimos representatividade, massa crítica, transversalidade, e que temos aqui, e a própria sinergia que gostaríamos de gerar e o compromisso, né, que gostaríamos de obter junto da comunidade acadêmica no seu todo. E temos aqui diversos representantes, há 21 pessoas que integram esta comissão alargada, e é desta forma que estamos a conduzir e a avançar com o trabalho de igualdade de gênero. Esta comissão está dependente de um elemento da reitoria da Universidade do Minho. No início, o trabalho foi iniciado com a vice-reitoria para investigação e inovação,
que era um requisito obrigatório do Programa Horizonte Europa, que é um dos principais programas financiadores da investigação a nível europeu, mas não só por isso, e que depois, então, agora está sob a alçada do pró-reitor, da Pró-Reitoria para a Sustentabilidade e Gestão do Campo. Como a Universidade do Minho está em processo de transição, não é, de liderança neste momento, ainda não sabemos muito bem qual vai ser a configuração futura desta comissão e da coordenação desta comissão. Eu deixo aqui só convosco, eu não vou explicar quais são todos os eixos de intervenção do Plano de Igualdade de Gênero da Universidade do Minho, mas eu deixo convosco esta imagem e depois estarei disponível para clarificar o que considerarem necessário. Eu só gostaria de chamar a vossa atenção para os 3 retângulos que estão do lado direito, também, que são componentes transversais do nosso plano de igualdade de gênero e que salvaguarda uma lente de gênero, não é? Portanto, em tudo aquilo que nós fazemos, não é? Em todas as decisões que a universidade toma, e isso é um desejo que gostaríamos de continuar a implementar, a interseccionalidade que eu já tive a oportunidade de referir, bem como a valorização genuína da diversidade, tá bem? Portanto, esses são pilares transversais do nosso plano de igualdade de gênero. A professora Emília pediu-me para partilhar alguns recursos, não é? Situações concretas, não é? Ações práticas, de aplicação prática dos recursos que temos vindo a construir. E eu tenho aqui três recursos para partilhar convosco e que gostaria muito que vocês explorassem e aproveitassem. Foi criado um portal, portanto, uma página no website da Universidade do Minho, com a entrada logo a seguir à ética de igualdade, diversidade e inclusão, e que depois faz a ligação, o apontamento para a igualdade de gênero. E como vocês veem, aqui já criamos o enquadramento do grande chapéu de igualdade, diversidade e inclusão, e só depois de apresentar princípios muito genéricos relacionados com estas 3 dimensões é que nós vamos então explorar a igualdade de gênero. Ela foi lançada em março deste ano, e houve aqui, a versão inglesa estará a ser iniciada só no início do próximo ano, porque não temos tido recursos suficientes para lidar com todas essas frentes. E aqui eu só gostaria de partilhar convosco um conjunto de objetivos e princípios orientadores para este site, também, portanto, a sua utilidade é uma janela, não é, para o exterior, portanto, foi a forma que encontramos, ou aquela que estava mais acessível, para garantirmos essa visibilidade, a importância da capacitação, da sensibilização e da capacitação, o fato de termos sempre informação atualizada, é quase que um ponto de partida para abrir o apetite para se explorar outras coisas, não é? Portanto, é um site que não se visita em 5 minutos, tá bem? É um site para revisitar constantemente e para voltar a explorá-lo. Vocês vão ver, houve muito cuidado, é o que há de mais recente nesta matéria, com 19 secções, também, portanto, houve também a preocupação de criar diferentes meios de representação. Há links para podcasts, há vídeos, há gráficos, há dados, há publicações, enfim, há desafios à reflexão, não é? Portanto, que convidam as pessoas a refletirem, particularmente em relação ao viés inconsciente, por exemplo, relativamente a eventos inclusivos, enfim, há aqui um conjunto de recursos que eu vos convido a explorar e que eu terei também todo o prazer depois de apresentar mais adiante. Consideramos também que nessa senda da inclusão, a linguagem e comunicação inclusivas são basilares, não é? Portanto, e que também continuam a ser aspectos transversais. E neste site há uma secção designada por linguagem e comunicação inclusivas e que identificam que vai muito para além daquilo que são apenas regras gramaticais também. Portanto, nós conseguimos incorporar reconhecimento de estereótipos ou linguagem que não é adequada, salientar a própria importância dos dados desagregados quando estamos a comunicar o resultado da nossa investigação, não é? Portanto, que quando falamos no masculino neutro, não é? Portanto, não é o adequado e acaba por não retratar efetivamente aquilo que queremos transmitir. E temos aqui os pontos de partida, não é, desta linguagem, que é o reconhecer e desafiar estereótipos, ser inclusivo, inclusiva e evitar a omissão e invisibilidade das outras pessoas, porque é disso que estamos a falar, e sermos respeitosos e respeitosas e evitar a trivialização e a subordinação. Há 4 itens também bastante desenvolvidos de como ser mais inclusivo ou inclusiva na língua portuguesa, como ser mais inclusivo ou inclusiva na língua inglesa, as imagens, os gráficos, no contexto da comunicação inclusiva e os eventos também. Até colocamos aqui os manuals, não é? E as
conferences, não é? Aqueles eventos que são organizados com painéis só com homens, até há uma polêmica muito grande neste momento com a CNN, não é? Não sei se vocês já se aperceberam de que vão fazer um evento, um summit, e só há uma mulher no universo de 15 convidados, e ela é moderadora, tá bem? Portanto, ela nem sequer é uma perita que foi convidada para integrar este painel. Por isso, tudo isto faz com que a nossa sensibilidade seja outra. E também outro apontamento que é, incluímos também as questões específicas da diversidade, também das situações específicas ou das necessidades específicas. Por isso, eu adoraria que vocês explorassem isso e, por favor, sintam-se sempre muito à vontade de sugerirem alternativas, de dizerem que achavam que certas informações deveriam ser apresentadas de outra forma, tá bem? Portanto, e esse é o o meu último recurso. Que é o da sensibilização e da capacitação, e que tem sido, neste momento, esta semana foi uma semana profícua de muitas ações, e temos investido muito nisto, não é? Que é um compromisso permanente. A sensibilização, a formação e a capacitação é um compromisso permanente, e temos aqui, não é, a preocupação de criar ações e programas de formação específicos ao contexto acadêmico. Acho que isto é um elemento-chave. Não é falar de igualdade de gênero genericamente, não é? De forma abstrata. É trazê-la ao nosso contexto. E quando contextualizamos, somos muito mais eficazes na comunicação que fazemos e em passar a nossa mensagem, tá bem? E aqui também, no contexto da sustentabilidade, integrar essas formações, essa capacitação nos planos institucionais de formação e desenvolvimento. Temos aqui o curso Igualdade de Gênero na Academia, que ano passado foram 7 edições, foi uma maratona, com 121 pessoas que participaram. Portanto, se vocês forem ao site, vocês têm inclusive o feedback, têm testemunhos das pessoas que participaram, vocês têm o programa dessas formações todas que eu estou aqui a vos apresentar também, portanto, e até algumas fotografias, alguns dados estatísticos. Por exemplo, neste primeiro curso, 25 unidades orgânicas e de serviço da Universidade do Minho estiveram representadas. Portanto, nós queremos apostar nesse efeito multiplicador, não é? Temos a mentoria que promove a igualdade de gênero inclusiva para os embaixadores do Verão no Campus, testemunhas ativas, não é? Vocês já ouviram falar do Active Bystander, não é? São as estratégias, não é? Que podemos adotar para combater microagressões, portanto, para intervir em situações não aceitáveis, e estamos a tentar também passar esta informação. Tivemos 200 estudantes do primeiro ano, caloiros da Escola de Engenharia da Universidade do Minho, a fazerem um workshop de 2 horas na primeira semana de acolhimento do Tu Fazes Parte, não é? Portanto, a igualdade de gênero inclusiva na academia. Temos também feito um conjunto de ações de sensibilização ao nível do recrutamento inclusivo e livre de vieses. Tivemos uma semana internacional em que houve um workshop de 2 horas sobre os ecossistemas de inovação, não é? E como integrar a igualdade de gênero e a EDI nas ideias, na ideação, no processo, desde o processo de ideação até o processo de conclusão ou elaboração de um produto. E o Docência Mais, na sensibilização dos docentes. Esse é um programa para docentes de unidades curriculares do primeiro ano, e para que tivessem apenas durante... É só abrir o apetite, portanto, é lançar a semente para que depois isto possa ter outros desenvolvimentos. Portanto, e tem aqui nesse link que vocês terão acesso toda esta informação. Eu deixo esta mensagem final também de que isto é um esforço coletivo, não é? E que não basta falar de igualdade, diversidade e inclusão, nós temos que praticá-la também. Portanto, e aqui se nós, para ir rápido, nós vamos sozinhos, não é? Ou sozinhas, mas para irmos longe, nós temos que fazê-lo em conjunto também, e é esse a minha mensagem final. Muito obrigada, sim. E tenho aqui depois os contatos, caso vocês depois queiram me fazer uma visita. Também obrigada.